Bom dia, vamos continuar com nossos contos de domingo. Nós estamos comentando sobre os sapatinhos vermelhos do livro Mulheres Correm com os Lobos, de Clarissa Pinkola. E hoje o aprendizado será sobre a perda brutal nos contos de fada. E eu quero iniciar falando que nem sempre os contos de fada tiveram finais felizes igual esses que hoje em dia nós somos acostumadas, né? E no século XVIII, século XIX, na época dos irmãos Grimm, as histórias elas eram contadas a título de aprendizado e não eram só historinhas infantis. Então eles usavam dessa forma brutal de morte, a perda igual dos sapatinhos, para que tirasse os sapatinhos, teve que arrancar-lhe os pés. Então eles usavam dessa linguagem brutal para que as pessoas tirassem conhecimento desse acontecimento. Então não era só uma historinha para dormir, era uma historinha realmente para aprender. E usava-se histórias para que ensinasse a toda uma cultura, a toda uma localidade. Tem dois artigos muito interessantes, tanto na Galileu Galilei, quanto na Super Interessante, que dá para encontrar aí pela internet, falando sobre isso, sobre esse horror nos contos de fada e como era dado, né? Como era realmente essas historinhas que nós ouvimos hoje em dia, como são as versões originais e no que elas têm para nos dizer, que é o que a gente trata aqui nesse livro. A Clarissa, ela chama isso de verdade tão urgente. E o que ela fala? Que tem que ser dessa forma brusca, porque talvez se eles tratassem de uma forma mais leve, nós não tiraríamos tanto ensinamentos. O que a gente pode dar de exemplo, assim, hoje em dia, que usa essa linguagem vamos supor, uma propaganda, né? Muito na comunicação, muito na mídia, uma propaganda de cigarro, né? Contra essa questão do uso do cigarro. Aí eles colocam uma foto de uma família, uma família feliz, aí faz um corte, né? Cortando algum dos membros da família ou joga alguma coisa assim, algum sangue. O que significa aquilo? O que aquilo quer nos trazer de uma forma tão brutal? De que o cigarro vai levar à morte? Ou então essas campanhas de direção, né, em velocidade, também coloca uma família que se perde alguém. Tudo isso, qual que é o intuito, né, desse terror? Aterrorizar para uma forma de conhecimento. Então, o aprendizado que a gente traz hoje é a perda brutal nos contos de fada. Por o que veio a ser essa perda da menininha dos sapatinhos, né? Então, ela fala aqui, é a imagem brutal, que é um velho recurso utilizado pelos contos de fada para fazer com que o nosso self emotivo, ele preste atenção a uma mensagem muito séria. Então, usa da nossa emoção para que a gente adquira algum conhecimento. E nessa história, a vida, o que vem nos trazer, que a vida expressiva da mulher, meninas, ela pode ser sondada, roubada, ameaçada ou seduzida, a não ser que ela, mulher, se mantenha fiel à sua alegria básica e ao seu valor. Então, o que a Clarissa fala? Se a gente souber qual o nosso valor e o que nos dá realmente alegria, nós não vamos ser roubadas, assim como foi a menina, né, que teve todo esse final que não foi feliz. Quando estamos esfaimadas, né, quando estamos com fome, trata-se de uma fome que a alma selvagem leva a mulher a buscar esses efeitos placebos para que ela sinta uma alegria que não é dela. E aqui ela ainda fala, precisamos ver como uma mulher pode se perder de forma tão drástica a perder a sua vida
selvagem, instinto, né? A perder instintual, a sua vida instintual. O primeiro ensinamento que ela traz aqui, como veremos, a perda dos sapatos vermelhos feito à mão, porque o que houve na história, aquela senhora que foi cuidar dela, deu os sapatinhos novos e jogou os vermelhos no fogo, né? Porque nas palavras dela estava muito velho. Então essa perda representa a perda da vitalidade passional e da vida que a própria mulher projetou para si. O que houve na história foi como se a senhora soubesse o que era melhor para a menina. E o quanto isso acontece, né? O quanto a gente deixa que outras pessoas nos impõem o que é melhor para a gente. Quanto, na verdade, se nós nos conhecermos, a gente vai saber o que é o melhor, né? Então, isso acaba levando à perda da percepção aguçada, que induz ao excesso, a perda do pé. Gente, é tão interessante. O que é o pé? O pé é nossa base, é uma plataforma que nos leva ao caminhar. Qual que é um dos direitos, o direito mais importante, né, que nós protegemos tanto? Não é o direito à liberdade, o direito à vida? E a perda do pé, o que ela significa? Sem o pé, não tem como ela caminhar. Então, é uma expressão muito forte, né? Voltamos a falar como no início. Usou uma imagem brutal para nos ensinar que isso nos leva a perder esse direito de ir e vir, de controlar os nossos próprios caminhos. Então, olha como isso tão drástico tem tantos ensinamentos. A plataforma sobre a qual pousamos, nossa base, um aspecto profundo da nossa natureza instintual que sustenta a nossa liberdade. Então, os pés sustentam a nossa liberdade. Quando nos é tirado, nós não somos mais livres. A mulher que dançou a dança maldita, que perdeu a si mesma e a sua criatividade, que se transportou até o inferno numa cestinha barata, e que mesmo assim, de algum modo, se manteve fiel a uma palavra, um pensamento, uma ideia, até pode fugir desses demônios. Então não quer dizer que nós vamos ter esses devaneios, que nós vamos nos perder. Mas se a gente tiver isso no íntimo, nós vamos conseguir voltar. E aqui ela nos fala, né, os ensinamentos do fracasso. O fracasso é um mestre eficaz do sucesso. A gente se engana quando a gente acha que nós vamos chegar em grandes lugares somente com vitórias, né? Então, assim, esse conto ele também vem nos trazer que o fracasso, ele também é muito importante e ele muito nos ensina. Começamos a destrinchar essa significativa história, né? Nós estamos destrinchando os sapatinhos vermelhos, compreendendo que o que acontece quando a vida que mais valorizamos, não importa a impressão que ela cause nos outros, a vida que mais amamos é desvalorizada e reduzida a cinzas. Então isso é para que nós possamos conhecer, né? Possamos saber o que nos importa, a vida que nos importa e que a gente possa lutar por ela. E que mesmo que a gente a perca, a gente sabe onde buscar e onde voltar. Esse foi mais um ensinamento do conto Sapatinhos Vermelhos. E no próximo domingo a gente continua com os sapatinhos feitos à mão. Um beijo!